Oi, gente. A gente tem recebido bastante solicitação de avaliar fundo imobiliário que não esteja só na nossa carteira, tanto pessoal quanto do canal. Então, hoje eu trouxe aqui para vocês como sugestão de um seguidor para a gente avaliar o relatório gerencial do HGR 11 e ver como que ele está, como está sendo o desempenho desse fundo. Então, vou compartilhar aqui agora a tela com vocês para a gente ver um pouquinho sobre ele. O ticker dele é HGRU11. Ele está sendo cotado na gravação desse vídeo de 114, de R$ 115,48. Ele conta com dividendo yield de 9,90 nos últimos 12 meses, que para o tijolo é muito bom. E ele tem uma valorização da sua cota de 5,43. Ao contrário de muitos outros tijolos que estão tendo uma desvalorização, o HGRU está conseguindo manter uma valorização da sua cota. Ele conta com valor patrimonial de R$ 122,78, então ele está com P sobre VP de 0,94, né? Está sendo negociado com um pouquinho de desconto em relação ao valor patrimonial. Ele já conta com mais de 190 mil cotistas e tem uma liquidez média diária de 3 milhões de negociações. O último rendimento dele pago foi 85 centavos, que está dando um rendimento mensal de 0,74%. Né? Ele mais ou menos paga como se fosse um reloginho, né? Entre 80 e 85 centavos é o que ele tem pago nos últimos 12 meses, mais ou menos nessa faixa. Lembrando que no final do semestre a gente tem a distribuição do excedente, porque eles têm que distribuir 95% do lucro. Então a gente acaba recebendo um pouquinho mais, né, nos meses de janeiro e de julho. A datacom dele é sempre no último dia útil do mês. E agora eu vou abrir aqui para vocês o relatório gerencial do HGR do mês de fevereiro. Tá? A gente vai ver aqui que, mais ou menos o que eu já tinha falado, ele mostrado para vocês no Status Invest, o valor patrimonial de R$ 122,78, mais de 190 mil cotistas. Ele conta com uma alavancagem de 4,1%. Isso é uma coisa nova que eles incluíram no relatório gerencial a pedido dos seus cotistas. E ele tem uma vacância física de 1% e uma vacância financeira de 0,7%. Aqui o gestor coloca todas as vendas que foram feitas dos ativos imobiliários, né, o valor da venda, qual foi a tira alcançada, né? O HGRU, ele é famoso por fazer bastante esse giro dos imóveis, né? Ele vende bastante, e isso traz bastante lucro para os cotistas. Aí aqui ele vai detalhando as vendas. E aí aqui a composição do resultado, né? Então, no mês de janeiro, com locação, eles arrecadaram 16 milhões, os rendimentos imobiliários de quase 4 milhões, ganho de capital 1 milhão, e aí a receita total com as despesas, o resultado foi de 17 milhões. Aí eles tiveram o resultado de 17 milhões 820 e eles distribuíram, né, no seu rendimento de 15 milhões para distribuição. Aí esse aqui é a tabela de distribuição, como eu falei, né, eles são mais ou menos um reloginho, fica sempre em torno de 80 centavos, e às vezes consegue um pouco mais quando tem uma venda melhor, que tem uma TIR melhor, né? Aqui em setembro teve um rendimento um pouquinho maior de 1,48. Em julho, geralmente, janeiro, acaba sendo, em dezembro acaba sendo um pouquinho maior por conta dessa distribuição do resultado do semestre. Aqui eles colocam também um gráfico de rentabilidade comparando o fundo com o IFIX e com o CDI bruto. E aí vocês podem ver que o HGRU ele está sempre acima. Então, no longo prazo, tem alguns fundos que conseguem superar o CDI e superar o IFIX também. E aqui, ó, o HGRU está em amarelo. Aqui ele traz um pouquinho dos ativos imobiliários, né? Ele é bem distribuído geograficamente. Eles têm muitos ativos imobiliários, o que dá uma segurança, uma certa diversificação, né? Quanto mais diversificado, menos risco a gente corre. E aqui ele traz para a gente quais são as vacâncias, né? Ele tem uma vacância física de 1% e uma vacância financeira que estava escrito lá no começo do relatório de 0,7%. O vencimento dos contratos é uma média de 12% e as revisionais de contrato, a maioria só depois de 2026, o que deixa a gente bem confortável. Os contratos são reajustados em 91% pelo IPCA e 8,4% pelo IGPM, e o maior locatário, tá, a maior exposição que ele tem é para o Carrefour de 39,4%. Aqui ele mostra um pouquinho da alavancagem, né, do fundo, está alavancado em 4,1%, e ele mostra como ele vai fazendo essa amortização dessa alavancagem. Então, em 2032, o fundo já não, se ele não se alavancar de novo, ele já não terá mais, não estará mais devendo nada, vai conseguir pagar a sua dívida.
E aqui no final, gente, eles listam todos os imóveis, a localização dos imóveis e qual é a porcentagem de vacância dos imóveis nessa coluna daqui, ó. Como vocês podem ver, quase todos os imóveis estão ocupados, né? A vacância física dele é bem pouco em relação a alguns fundos que tem por aí no mercado. Essa foi a análise de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você já tem o HGRU ou se vocês já tinham e venderam ou porque estão pensando em comprar. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra nem de venda, é só uma análise do relatório gerencial. E também deixa aqui para mim nos comentários qual é o próximo vídeo que vocês querem que a gente faça a leitura do relatório, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.